Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Boa noite. Estamos aqui nesse momento especial que eu considero para gravar uma mensagem para você. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus que percebo muitas dificuldades no termo fé. E eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite acerca da carta, segundo escreveu o apóstolo São Paulo, uma carta aos Romanos, capítulo 1. É uma palavra que vem ao encontro do seu coração nesse período que estamos vivendo da pandemia. Igrejas fechadas, empresas fechadas, lojas sendo entregues, pessoas perdendo emprego, pessoas vindo a óbito, famílias enlutadas. E eu quero deixar uma palavra para você. Palavra essa que está no livro na carta de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, 2 versículos apenas. Diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. É uma palavra que para os dias de hoje são muito importantes. Viver por fé. Mas como eu posso viver por fé? Sem emprego, sem o alimento dos meus filhos, sem o dinheiro das despesas, sem as condições de manter as minhas despesas em dia, os credores da porta, os bancos cobrando, ligando todos os dias. É simples. A Bíblia fala, o apóstolo São Paulo, ele vem explicando acerca da justiça de Deus. E Deus é justo, Deus não é um ser que aplica injustiça no ser humano. O objetivo de Deus é fazer com que o ser humano cresça, amadureça, desenvolva e alcance a plenitude. Não a plenitude que estamos acostumados, não a plenitude da riqueza material, da riqueza terrena, mas a plenitude que você possa verdadeiramente fazer sentido da palavra plenitude, ou seja, ser cheio, ser pleno, ser completo. E não há possibilidade nesse universo de ser completo se não for por fé. Sempre falta alguma coisa, não é assim? Sempre está faltando alguma coisa. Tem sempre uma necessidade. Há sempre uma necessidade em nossos dias, em nossa vida. A gente costuma falar que quando resolvemos uma coisa, pioramos outra. E na verdade, não. Na verdade, estamos num momento de aperfeiçoamento. Eu ouvi uma frase certa vez que diz assim, estou em construção. Então não repare o que você possa encontrar no meio dessa construção. O que eu quero que você entenda? Que todos nós estamos em construção. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce completo, ninguém nasce pleno. A plenitude, ela vem no caminhar. A plenitude, ela vem a cada dia. Como? Pela fé. Mas como eu faço isso? Simples. Aquele que crê será salvo. Por quê? Porque eu li aqui com você no verso 16 que o apóstolo São Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho que ele está falando é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos deparamos num período em que há várias modalidades de evangelho. Mas Paulo está falando do evangelho de Jesus Cristo. Mas qual é a diferença? O evangelho de Jesus Cristo, ele transforma. O evangelho de Jesus Cristo, ele muda o caráter do homem. Ele às vezes, e muitas das vezes, não traz sucesso, não traz dinheiro, não traz riquezas
mas traz paz, traz alegria, traz gozo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E o livro de Romanos, a carta de Romanos, se você for ler mais à frente, você vai perceber que o apóstolo São Paulo, ele diz o que é a fé, ele diz o que é o reino, ele diz o que representa isso. O reino de Deus não é comida, e nem muito menos bebida. Capítulo 14 ele fala sobre isso. Mas ele diz o que é: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o Evangelho que Paulo está falando. O apóstolo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o Evangelho que transforma. E ele estava falando com propriedade. Quem era Saulo? Como se transformou em um Paulo? Ora, amados, ora, queridos, nós às vezes esquecemos de alguns detalhes. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, na pessoa de Jesus Cristo, ele convidou os discípulos para atravessar a Galileia, para ir até uma cidade chamada Gadara. O que Jesus queria na cidade de Gadara? Simples. Ele queria uma libertação. Ele queria uma alma valiosa, que para muitos já não valia mais nada, mas para ele valia muito. E o que ele fez? Atravessou uma tempestade no mar. Os discípulos ficaram aterrorizados, atemorizados acerca disso. E a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus, ele acalma o mar e o vento. E quando chega no fim da madrugada, eles chegam na cidade, enfim, chegam no destino, eles encontram o endemoniado de Gadareno. E a Bíblia relata que aquele moço, naquele período, ele gritava incessantemente. Ele era preso, ele estava preso nos sepulcros, amarrado com cadeados e correntes, porque ele já estava acostumado a arrebentar as correntes. Mas quando ele vê o mestre, ele grita. E a Bíblia diz que Jesus foi fazer o que tinha que ser feito. Aquele moço foi liberto. Esse evangelho que Paulo estava pregando. Ele estava anunciando esse evangelho. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que o evangelho de Cristo? Porque é um evangelho que transforma, é um evangelho que muda, é um evangelho que cura, que sara. É o mesmo evangelho. E ele relata que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, a salvação é para todo o que crê. Todo o que crê. Vejam bem, não é para qualquer um, é só para quem crê. Você crê nessa palavra? Eu quero te desafiar. Creia neste evangelho. Creia que este evangelho pode mudar a tua história. Creia que esse evangelho pode mudar o teu curso da sua vida. Porque esse evangelho é poder que transforma o homem. Eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero te desafiar nessa noite. E aí eu quero encerrar a palavra dizendo que o justo vive pela fé. O que é viver pela fé? É literalmente acreditar que, independente da circunstância, o Deus que você serve vai se manifestar diante de ti. E aí eu quero trazer um relato para você. A Bíblia fala de um homem chamado Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus. Homem que se desviava do mal. A Bíblia fala que foi acometido de males terríveis, que eu certamente teria sucumbido. Você talvez tivesse sucumbido. Mas a Bíblia fala que Deus testemunhou desse homem ao anjo que se apresentou para ele. E o desafiou. E permitiu Jó viver todo aquele momento de aflição. 7 anos.
Uns falam que foram 8, outros falam que foram 3. A Bíblia não diz qual foi o tempo exato de Jó. Mas eu imagino que foram noites longas, noites cinzentas, ou dias cinzentos, aonde faltou a comida, faltou os amigos, faltou o luxo, faltou às vezes o abraço, o aperto de mão, o elogio, mas não faltou a presença de Deus. Deus a todo tempo estava com Jó. Deus em todo tempo permitiu que Jó pudesse o conhecer. E você vê que nos desfechos da história, no final da história, Jó relata: eu te conhecia só de ouvir falar. Porém agora, eu conheço a ti de perto. Em nome de Jesus eu te dou essas palavras. Receba essa palavra nesta noite. Deus quer que você transponha a tua fé. Transponha a tua fé. Porque o justo não vive pelo que vê. Não, o justo não. O justo vive pelo que crê. Creia que Deus vai mudar a tua história. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.